A paz do Senhor, a você jovem e a todos que participam conosco deste programa, Os Dias da Minha Mocidade, um programa voltado para a instrução dos jovens na presença do Senhor, para que eles tenham, através da palavra de Deus, uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Hoje, como vocês estão percebendo, o pastor Josias não está conosco, ele não teve a oportunidade de estar aqui participando deste programa, mas nós estamos aqui nessa programação e temos aqui no estúdio alguns jovens que estão aqui conosco e vão participar do tema de hoje, e temos também conosco aqui um pastor convidado, que é o pastor Gedair, da Igreja de Boa Vista 2, em Vila Velha, no Espírito Santo. Pastor Gedair, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Júlio, a paz do Senhor, jovens. É sempre uma alegria estar aqui com vocês, participando desse programa, né? Raíssa, fala um pouquinho pra gente qual é o nosso assunto de hoje e a importância desse tema aqui para os jovens. Amém, pastor. Hoje nós temos um tema que é a importância do corpo de Cristo. Esse tema que os jovens, eles trouxeram várias perguntas aqui, eles estão ansiosos para fazer para o pastor. E eu queria, antes de começar esse tema, antes deles começarem a pergunta deles, pedir para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar o link. Não esqueça também de deixar nos comentários suas dúvidas, né, sugestões também de temas para nós. E lembrando também dos roteiros, quem faz o roteiro aqui do programa, que são jovens, né, pastor? São jovens, eles fazem todo o trabalho do roteiro, do programa, para o programa acontecer. E agora nós vamos começar com a primeira pergunta, que a Vitória vai fazer a primeira pergunta. E lembrando, nós estamos com jovens aqui, pastor Júlio, da Enseada, da Igreja da Enseada, que fica em Vitória, no estado do Espírito Santo. A paz do Senhor, pastor. Nós escutamos sempre nos manaíns, nos seminários, nos cultos, nas aulas de jovens, a importância de nós estarmos integrados no corpo. Então eu gostaria de saber um pouco mais qual a importância dos jovens estarem integrados no corpo de Cristo. Amém, Vitória, Pai do Senhor. A importância é porque isso é uma doutrina que o Senhor estabeleceu para a sua igreja. O corpo não é uma invenção da Igreja Cristã Maranata, mas é algo, uma herança que o Senhor deixou para a sua igreja. Amém. Fiel. Glória a Deus. O apóstolo Paulo utiliza dessa doutrina, ensinando de forma prática e pedagógica até, mostrando o corpo do ser humano, onde o cabeça é o Senhor e os seus membros são a igreja. E demonstrando de uma forma também prática, Vitória, de que no corpo todos são importantes. Ninguém está fora desse projeto. Todo mundo é importante. E é bom isso dizer, porque às vezes tem jovens que se sentem, às vezes, deslocados, não é isso? Achando que não tem o seu devido valor. Não, no corpo, um dos benefícios do corpo é que todos têm valor para o Senhor. Amém. Né? Todos são importantes. Um exemplo prático. É impossível, muitas vezes, você, quem já teve esse talvez desprazer de machucar um dedo, uma unha, todo o corpo sente. É assim para nós também. Então, jovem, às vezes você está se sentindo ferido, você não está sozinho. Amém. Há um corpo, há uma igreja que está sentindo por você. Deus, que bênção. E que se importa com a sua causa, se importa, às vezes, com o momento que você está passando. Então, Vitória, respondendo, eu acho que o corpo é isso, essa unidade que o Senhor deixou para nós. Ninguém está isolado. Estamos juntos em Cristo Jesus. Pastor Gedair mencionou aqui, pastor Gedair, sobre a unha, né? Você deu até um exemplo, quando você machuca uma parte do corpo, como todo o corpo ele reage, né? É verdade. O sistema nervoso manda essa informação para o cérebro, os olhos já procuram onde é que foi ferido, a mão já vai lá colocar o remédio. Então, e eu me lembrei quando você mencionou sobre a unha, parece até que é uma parte insignificante, né, do corpo. Mas quando Moisés estava lá no Egito Deus ia tirar o seu povo da escravidão, ia levar o seu povo à terra prometida, a expressão de Moisés para Faraó, né? Foi aquela. Nenhuma unha ficará. É Ou seja, mesmo. Até aquelas pessoas que acham, mas eu não sei pregar, eu não sei orar,
eu não falo bem em público, você faz parte da igreja, você faz parte desse corpo. E de alguma forma, você é um instrumento nas mãos do Senhor, naquilo que Deus te chamou. Então isso é muito importante, para que todos entendam que se você aceitou Jesus como seu Salvador, você é parte do corpo. Você é batizado com o poder do Espírito Santo. E agora você é membro desse corpo que é a Igreja de Jesus. Isso é importante, professor Júlio, porque lembra que o cabeça é o Senhor Jesus? E quando nós entendemos o que é corpo, é porque nós entendemos que agora temos uma nova mente. Porque o homem na razão não entende o que é corpo. Mas quando o Senhor, através da operação do seu Espírito Santo, age na vida do homem, ele passa a entender que ele faz parte de uma igreja fiel e que agora ele tem o corpo de Cristo. Ele faz parte integrante do corpo de Cristo, com uma nova mentalidade, com um novo pensamento. Agora, ele já não é, e talvez o mal desse tempo que nós estamos vivendo, que é o isolamento, que é a busca da alegria individual, não. A palavra de Deus diz que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos. Ao contrário do que a igreja vive. A igreja vive um amor no corpo, na preocupação com o outro, de estar muitas vezes se doando, porque a palavra de Deus diz que é melhor servir do que ser servido. Que bênção, Amém? né? Amém. Que maravilha. Eu acho até que a gente vai falar sobre isso, né, pastor Gedaí, um pouquinho aqui dentro desse tema, que há uma doutrina bíblica que você não consegue desvincular dessa doutrina de corpo, que é a doutrina do sangue. Então, se há um corpo vivo, é porque há um sangue circulando dentro desse corpo. E nós vamos, em algum momento, abordar um pouquinho sobre isso também, né, pastor Gedaí? A importância do sangue no corpo. Mas eu acho que a gente pode agora, Raíssa, ir para a segunda pergunta. Quem é que vai fazer essa pergunta? Pode se apresentar, né? Falar o nome da sua igreja, do seu pastor. Pai do Senhor, pastor Gedaí, pastor Júlio, meu nome é Eliel, também sou da Igreja Iniciados, Ministério do Pastor Sérgio Souza. E pastor, mediante a resposta que o Senhor nos deu, eu queria saber qual é a consequência na nossa vida como jovens de estarmos fora do corpo de Cristo, de não estarmos integrados no corpo de Cristo. Ele é muito interessante essa sua pergunta, porque nós estamos vivendo um período em que muitos têm se afastado muitas vezes das igrejas, achando que podem viver uma fé isolada. Mas a Bíblia diz que aquele que se isola peca. Justamente porque o Senhor não nos chamou a viver isolados. O Senhor nos chamou para estarmos unidos em Cristo Jesus. E a gente até abordou algum aspecto, voltando ao exemplo da unha, porque, Léo, quando você se isola, você passa a não ter assistência. Você passa a não desfrutar dos benefícios que é viver no corpo. Um exemplo, se nós estamos falando do corpo, né? Se alguém por algum motivo tirar o dedo fora, aquele dedo, ele vai o quê? Necrosando. E daqui a pouco, ele é um membro morto. Vai até cheirar mal, né? Cheira mal, não tem valor nenhum mais. O valor que nós, como membros, temos é quando nós estamos no corpo. Nós jovens, e olha, usei a expressão nós, hein? Nós percebendo. Já me sentindo jovem. Mas nós temos esse pensamento, e vocês precisam valorizar isso, porque a tendência deste mundo é de separação, é de não unir. Como eu falei na primeira resposta, muitas vezes toda a tendência humana é de o homem ser amante de si mesmo. Então, aquele que busca essa situação para a sua vida, ele é como jovem, se afastando, não participando das atividades da igreja, ele, consequentemente, ele vai morrendo espiritualmente. Vocês podem perceber, o jovem espiritual, o jovem que tem essa experiência com o corpo de Cristo, com o batismo com o Espírito Santo, é um jovem que ele sempre está procurando estar nas atividades da igreja. Sempre está unido. É uma vigília, estou lá na vigília.
uma cantata, estou na cantata. visita do grupo de Visita do assistência. grupo, a assistência a outros jovens. Olha que maravilha. Então, ele não está isolado, ele não está fora, Eliel, mas ele está dentro desse projeto eterno que o Senhor estabeleceu para a igreja fiel, que é o corpo de Cristo. Como nós havíamos até mencionado, né, pastor Gedaí, se você perde uma parte do corpo, você deu o exemplo do dedo. Vou dar o exemplo até aqui. Esse dedo aqui, ele foi cortado do corpo, ele ficou em cima dessa mesa aqui. Você vai chegar aqui do outro dia, ele vai ter apodrecido, ele vai estar cheirando mal. Por quê? Porque ele não está recebendo mais o sangue. Se esse membro ele se desvinculou do corpo, ele não recebe mais o sangue. E o sangue, né, é a figura do Espírito Santo de Deus. Esse sangue, que é o poder do sangue de Jesus, o Espírito Santo, ele tem duas funções principais no corpo: purificar e alimentar. Então o sangue ele circula por todo o nosso corpo, levando nutrientes e tirando as impurezas. Então se você, por exemplo, passou um dia difícil na faculdade, no dia a dia, no trabalho, você vai para o culto, ou se você não consegue chegar na igreja, você assiste um culto pela TV Manaim, participa da comunhão com a igreja, porque essa comunhão, quando o Espírito Santo opera, não há mais distância, não há mais barreiras, você recebe a operação do sangue de Jesus. Glória a Deus. O seu coração vai ser purificado, você vai retornar para a comunhão com o Senhor, com os irmãos, e haverá uma operação de Deus. Você vai ser alimentado pela presença do Espírito Santo, pela palavra, pelos louvores, pelos dons espirituais, e você vai ser purificado, porque você vai receber o perdão de Deus. Você vai confessar suas falhas. No meio de um louvor, quando você ouve a mensagem, Senhor, me perdoa por isso. Senhor, eu falhei nisso. E você vai receber todas as condições de ter vida. Não vai cheirar mal, não vai apodrecer, porque você está ligado ao corpo de Cristo, que é a igreja. Pastor Júlio, é Amém. interessante também Meu Deus. notarmos o seguinte, jovens. Pode acontecer, muitas vezes, de uma ferida na mão, corpo. Pode acontecer? Pode. Mas quando você está ligado ao corpo, o sangue, além de alimentar e purificar, ele tem a função também de curar. Então, voltando à sua pergunta, quando você está isolado, você deixa de receber o remédio. E nós somos, voltando à expressão nós somos jovens, os jovens, como qualquer outra servo de Deus, têm as suas necessidades. Pode chegar, como o pastor Júlio mencionou, às vezes você chegou ferido no culto, às vezes chegou machucado, uma palavra, às vezes alguém que te magoou. Mas quando você está no corpo, vem um remédio celestial. Glória a Deus. do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vem um dom espiritual, vem um louvor. Amém. Aquilo cura Glória a a Deus. sua ferida e você sai dali do culto, sai da participação no corpo. Por isso a importância. Hoje eu não estou bem, não vou no culto. Não, é ali que você precisa ir no culto. Eu digo isso sempre na igreja. Não, pastor, não estou muito bem, não vou. Não, vai no culto. Porque ali vai ter o remédio do Glória Senhor. a Deus. E vai curar, né, as feridas, o benefício de não estar isolado, está no corpo. Glória a Outra Deus. coisa, pastor Júlio e pastor Gedaí, também o sangue, ele aquece, né? Quando um membro, ele está, igual vocês falaram, né? Mencionaram o dedo e tudo mais. Quando a gente está fora do corpo, a gente está frio espiritualmente. Muitas das vezes jovens, né, entram, visitam a igreja, ou às vezes porque passaram por um momento de dificuldade, se distanciaram e ficaram frios. Mas quando eles retornam, há um sangue que há poder neste sangue. E esse sangue, ele aquece, mas ele não aquece só o corpo fisicamente, mas ele aquece o espírito, a alma também, né, do jovem, daquele que estava frio, que estava já no mundo. Isso é importante, porque nós estamos vivendo, nos últimos dias, um culto sensorial. Um culto que mexe com as emoções. E muitos jovens estão sendo levados por esse tipo de liturgia. Dentro do cristianismo, como Cristianismo, um todo, né, pastor Gedaí? nós temos visto isso. É verdade. Mas, na obra, o Senhor tem nos dado um grande presente. Porque o nosso culto
não é uma manifestação sensorial, pela emoção, mas este sangue, Raíssa, que você mencionou, ele opera no interior de cada jovem Glória a Deus. e vai nos aquecendo e o fogo do Espírito Santo vai agindo. Glória, não há quem fique e não há frieza que resista ao poder da operação do Espírito Santo. Glória a Deus. Agora nós vamos para uma parte prática. Você vai ouvir agora um testemunho de um jovem chamado Davi Malavasi, da igreja de Vila Velha 1. Davi, conta pra gente a sua experiência. Fala, jovem. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu vim aqui contar uma experiência que eu vivi estando no corpo, reunido com os irmãos na igreja. Eu participei uma vez de uma evangelização de jovens aqui na minha cidade, e ao final daquela evangelização, nós cantamos um louvor que falava sobre a operação do fogo do Espírito Santo. E eu pedi ao Senhor para que eu pudesse ver aquele fogo sendo derramado sobre nós. Mas naquele momento eu não pude ver, o Senhor não me permitiu que eu visse aquela operação. Mas aquele desejo não saiu do meu coração. Então, à noite, no culto de glorificação pela evangelização, eu comecei a sentir aquela chama ardendo dentro de mim, o Senhor me visitando individualmente. E o Senhor confirmou aquela experiência que eu estava vivendo através da palavra profética, nos dons espirituais. O Senhor se referiu, disse a respeito de um jovem que tinha pedido para ver uma operação do Senhor ali pela manhã, mas não havia visto nada. E disse que estava visitando aquele jovem, batizando com a chama do Espírito. E assim o Senhor me deu uma grande experiência, confirmou na minha vida algo que me marcou e vai me marcar por toda a minha vida. E mostra assim para cada um de nós a experiência que é estarmos no corpo com o Senhor, estarmos no corpo do Senhor, reunidos com os irmãos, a importância, pois é no corpo que o Senhor se revela, se manifesta a cada um de nós. Amém? A paz do Senhor Jesus. Amém, Davi. Que bênção a sua experiência. Raíssa, nós temos ainda mais uma pergunta. Temos mais antes de uma encerrarmos pergunta. esse episódio. Isso, Quem é que vai temos fazer a pergunta agora? presencialmente, a Rafaela. Pode se apresentar, fica à vontade de fazer sua pergunta. Paz do Senhor, pastor Gedair. Paz do Senhor, pastor Júlio. Meu nome é Rafaela, sou da Igreja da Enseada, do Ministério do Pastor Sérgio. E a minha pergunta é, com base nessas perguntas e respostas que ocorreram aqui, por que essa doutrina é de suma importância no meio da igreja? Eu acho que o pastor Gedair. Pois não, Rafael. Júlio está me deixando com essa responsabilidade. Mas veja bem, o que é importante para nós? Porque o Espírito Santo foi derramado, houveram várias manifestações do Senhor, derramamento do Espírito Santo. E não foi uma exclusividade, o Espírito Santo não foi uma exclusividade da Igreja Cristã Maranata. Foi derramado por vários grupos, os avivamentos. Mas o que aconteceu com o passar do tempo por falta dessa doutrina de corpo? As manifestações dos dons espirituais começaram a se perder. Vários eventos que o Senhor vinha evidenciando no meio da igreja, por falta dessa doutrina de corpo, foi se perdendo. E o que o Senhor nos fez entender como Igreja Cristã Maranata, essa doutrina tão importante, é que o cabeça é o Senhor Jesus. Não há lugar na obra do Espírito Santo para destaques de homens, de pessoas. A bênção do Senhor na nossa vida. Por isso, o corpo é tão importante. Por isso vivemos, Rafaela, essa doutrina é tão importante para nós. É uma experiência que o Senhor deu a esta obra. O Senhor foi nos ensinando a importância de viver no corpo. Por tudo aquilo que nós já citamos até nas outras respostas. Por isso é tão importante, tão valorizado para nós. A doutrina de corpo para nós é fundamental nos nossos dias. Amém. Quando o pastor Gedair mencionou aqui, né, pastor Gedair, um avivamento que aconteceu no Brasil, no mundo, no exterior, nós vimos nessa doutrina um segredo, um mistério para preservar aquilo que o Espírito Santo estava realizando. Inclusive, como o pastor Gedair mencionou, alguns irmãos do início estavam
faziam parte desse avivamento, experimentaram esse momento. Então não havia no nosso meio um grande pregador, não havia no nosso meio uma pessoa de destaque, como você mencionou, né, pastor Gedaí? Mas havia um grupo orando, um grupo buscando o Senhor. O pastor, ele é um membro do corpo. O pastor é parte do corpo, tão carente da graça de Deus como os membros da igreja, como os demais irmãos. Então, imagine agora os irmãos, hoje, a nossa experiência hoje. Nós chegamos nas nossas igrejas. O pastor vai lá levar uma mensagem para a igreja. A igreja orou, a igreja acordou de madrugada para buscar o Senhor. Alguém chegou na igreja antes, um obreiro chegou, abriu a igreja. Alguns irmãos voluntariamente cuidaram do templo, varreram a igreja, limparam a igreja. Alguma irmã, o trabalho das senhoras, colocou aquela flor, aquele arranjo que fica lá em cima do púlpito, como esse que está aqui. Então, todos os membros ali desse corpo atuam, trabalham juntos e o pastor, muitas vezes um pastor, o diácono, ele traz uma palavra que não é da mente dele, mas é resultado da operação do Espírito Santo no meio do corpo, no meio da igreja. Amém. Um corpo só, um só Espírito. Isso mesmo. Bem, nós então encerramos aqui, já está infelizmente chegando ao final deste programa, estamos por conta do horário e nós queremos nos despedir de todos vocês que participaram deste episódio, a igreja como corpo de Cristo e essa doutrina tão importante, fundamental, para que você, jovem, tenha da parte de Deus todas as condições de viver a sua vida, de ser fortalecido, de ser sustentado em um mundo com tantos intempéries, com tantas dificuldades, mas você vai receber no corpo o sustento, a graça, a bênção de Deus. Eu quero agradecer a presença de todos os jovens que estão aqui conosco. Pastor Gedaí. A paz do Senhor, pastor Júlio, a paz do Senhor, os jovens. Como eu disse no início, uma alegria poder estar aqui, participar desse programa tão enriquecedor para nós. Amém. A paz do Senhor a todos, que Deus vos abençoe.